Não há dor comparável à de ouvir da boca de um filho que você não é bem-vindo em um dos dias mais importantes da vida dele. Quando meu filho pronunciou aquelas palavras, a sala pareceu encolher ao meu redor. Estávamos sentados lado a lado, e eu ainda sentia o cheiro do café recém-passado, o chiado baixo da chaleira na cozinha. Era para ser uma conversa comum, uma atualização sobre os preparativos da festa, talvez até um convite para ajudar em algum detalhe. Mas, em vez disso, recebi a sentença fria que até hoje ecoa na minha memória. Pai, eu preciso que o senhor entenda. Não é bem-vindo no meu casamento. Por alguns segundos, achei que tinha escutado errado. Meu ouvido zumbia, e as palavras pareciam se repetir em câmera lenta dentro da minha cabeça. Olhei para ele, tentando encontrar nos olhos um sinal de que era apenas uma piada de mau gosto, mas não havia nada disso. Ele estava sério, desconfortável e ainda assim decidido. Não consegui perguntar de imediato o motivo. Era como se a língua tivesse perdido a força. Apenas fiquei ali, imóvel, encarando um rosto que eu conhecia desde o nascimento, agora distante como o de um estranho. A justificativa veio em fragmentos, com palavras mal alinhadas, mas cada pedaço cortava mais do que o anterior. Ele disse que a festa seria mais reservada, que a noiva e a família dela queriam um ambiente controlado, que algumas presenças poderiam gerar constrangimento. Eu, pai, era um desses constrangimentos. Não importava o quanto tinha me sacrificado para pagar sua educação, para ajudá-lo quando perdeu o primeiro emprego, para sustentar seus sonhos quando ainda eram apenas papéis rabiscados em cadernos. Nada disso pesava agora. Naquele momento, eu era apenas um obstáculo para o que ele acreditava ser a imagem perfeita de sua nova vida. A dor não veio de uma vez, como um soco. Veio em ondas, cada uma trazendo memórias que agora pareciam deformadas. Lembrei-me das noites em claro quando ele ainda era criança e tinha febre, das vezes em que corri de um lado a outro para garantir que não faltasse nada em casa, dos aniversários simples, mas cheios de esforço, para que ele sorrisse. E agora, ao chegar ao dia em que finalmente deveria vê-lo iniciar sua própria família, fui colocado do lado de fora como se fosse uma mancha a ser escondida. Não levantei a voz. Não houve grito, nem lágrimas diante dele. Apenas um silêncio pesado, seguido de um leve aceno de cabeça. Ele não percebeu naquele instante, mas aquele gesto foi o início de algo maior. Foi quando percebi que, se ele estava disposto a me excluir, eu também poderia aprender a me retirar com dignidade. Sorri, não de felicidade, mas de uma serenidade amarga, e disse apenas que compreendia. Ele pareceu aliviado com minha reação contida, como se esperasse uma cena dramática e tivesse recebido o contrário. Por dentro, porém, eu já começava a sentir um movimento diferente. Aquela frase não iria se encerrar ali. Ela seria o gatilho de algo muito maior. Quando deixei sua casa naquela tarde e me sentei ao volante do meu carro, o peso da rejeição parecia maior do que o próprio veículo. Dirigi devagar pelas ruas, cada semáforo vermelho, me obrigando a encarar meu próprio reflexo no vidro. E em cada reflexo, via não um homem derrotado, mas alguém que estava prestes a tomar uma decisão definitiva. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida, ainda que a distância fosse curta. Enquanto as árvores passavam pela janela e as casas decoradas para o casamento de outros, que não eram o meu, surgiam pela estrada, uma convicção começou a se firmar dentro de mim. Se eu não era bem-vindo no casamento dele, também não seria mais bem-vindo o peso que eles carregavam às minhas custas. Não disse nada naquela hora. Não era momento de ação, mas de silêncio. Silêncio que amadurece, que observa, que prepara. Porque a exclusão não terminava naquela frase. Ela havia apenas aberto a porta para tudo o que viria depois. Quando saí da casa do meu filho naquele dia, não levei comigo malas, lembranças ou presentes recusados. Levei apenas o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas sim uma armadura. Ao fechar a porta atrás de mim, percebi que cada palavra dita antes havia se transformado em pedra, e que essas pedras não seriam carregadas nos meus ombros, mas sim guardadas no bolso como munição. Não respondi à altura, não perguntei por quê, nem implorei por reconsideração.
Apenas sorri de um jeito contido, quase amargo, como quem aceita uma derrota aparente, mas já está preparando o terreno para a vitória real. O carro me esperava na rua como um companheiro de velhas batalhas. Quando entrei e liguei o motor, senti o volante frio nas mãos, mas ao mesmo tempo sólido, confiável. Era diferente do que havia dentro de casa, onde o sangue tinha se tornado gelo e as palavras, lâminas. Naquele assento de motorista, eu voltava a ser dono do meu próprio caminho. Dirigi devagar, com os olhos fixos na estrada, mas com a mente mergulhada no turbilhão de lembranças. Pensei em todos os momentos em que fiquei em silêncio para não criar conflito. Quando aceitei ser deixado de lado em aniversários, quando tolerei justificativas esfarrapadas para visitas canceladas, quando ouvi críticas disfarçadas de conselhos. A exclusão do casamento não era um ponto isolado, era apenas o clímax de um enredo que vinha sendo escrito há anos. A diferença é que dessa vez não haveria mais silêncio de resignação. Haveria silêncio de estratégia. O caminho até minha casa parecia mais longo do que nunca. Passei pelas mesmas esquinas, as mesmas praças, mas tudo tinha outro peso. Lembrei-me da primeira vez que levei meu filho para a escola naquela rua, do aperto na mão dele quando ainda tinha medo de atravessar. Agora era ele quem me soltava a mão, não por necessidade de crescer, mas por conveniência de aparências. Isso doía mais do que qualquer outra coisa. Quando estacionei na garagem, desliguei o motor e permaneci alguns minutos em silêncio absoluto, apenas escutando o próprio coração. O relógio no painel marcava a mesma hora de sempre, mas dentro de mim o tempo tinha virado outra coisa. Era o início de uma contagem regressiva. Eu sabia que não reagiria com fúria imediata, eu reagiria com paciência, com cálculo. Já havia aprendido que os golpes mais certeiros não são os dados na hora da raiva, mas aqueles que vêm no tempo certo, quando o adversário menos espera. Entrei em casa e fechei a porta com calma. O vazio das paredes não me incomodava, pelo contrário, parecia me dar espaço para pensar. Sentei-me na cadeira de madeira da cozinha, aquela que já rangia sob o peso dos anos, e deixei o silêncio me envolver como uma manta. Naquele instante, compreendi que meu maior aliado seria justamente esse silêncio. Eles esperariam brados, ligações, tentativas desesperadas de reconciliação. Em vez disso, encontrariam o vazio da minha ausência, o espaço que não podiam controlar. Foi ali, naquela mesa marcada por tantas refeições de família, que decidi: eu não diria mais nada, não contestaria, não choraria, não suplicaria, deixaria o casamento seguir, deixaria a festa acontecer sem minha presença. E quando menos esperassem, eu mostraria o peso real da minha ausência. Naquele mesmo dia, enquanto o sol se punha e as sombras tomavam conta do quintal, eu já sabia que as próximas horas não seriam de desespero, mas de planejamento. 4 dias. Foi o tempo que precisei para transformar silêncio em resposta. E quando o telefone começou a tocar insistentemente, com chamadas que eu não atendi, percebi que o jogo havia virado sem que eu precisasse mover uma única peça de forma apressada. Quando me sentei naquela noite, sozinho na minha cozinha, cercado apenas pelo som dos próprios pensamentos, não consegui evitar que o passado se infiltrasse por cada fresta da memória. É curioso como, nos momentos de rejeição, o cérebro insiste em projetar diante dos olhos tudo aquilo que já foi feito em nome de quem hoje nos nega. Cada detalhe, cada sacrifício, retorna não como lembrança doce, mas como ferida reaberta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Lembrei-me do início de tudo, quando meu filho ainda era pequeno e eu trabalhava em 2 turnos para garantir que nada lhe faltasse. Saía de madrugada para enfrentar ônibus lotados e chegava em casa tarde da noite, exausto, mas ainda disposto a ajudá-lo com os deveres de escola. O corpo pedia cama, mas o coração pedia presença. Foram anos assim, de luta silenciosa, em que cada moeda economizada não era para mim, mas para ele. Enquanto meus colegas guardavam para comprar carros novos, eu trocava o conforto próprio por livros e uniformes. Houve também os anos em que a saúde da mãe dele declinava, e a casa inteira parecia pesar sobre meus ombros. Eu fazia o papel de enfermeiro, provedor e pai ao mesmo tempo.
E nunca hesitei. Meu filho cresceu vendo isso, vendo o quanto me doava para manter o lar de pé. Mas agora, diante da exclusão no casamento, tudo parecia não ter significado algum. Como se aqueles anos tivessem sido apagados por um simples desejo de agradar à família da noiva, ou por conveniências sociais que valiam mais do que a própria história de sangue. Recordei o primeiro emprego dele, conseguido não pelo mérito de um currículo brilhante, mas pelas portas que eu abri, pelos contatos que busquei, pelo favor que pedi a um amigo de longa data. Recordei a primeira casa que ele alugou, em que o depósito de garantia saiu da minha conta. Recordei até os momentos de fracasso, quando ele voltou para minha casa de malas prontas, e eu, mesmo cansado, acolhi sem jamais cobrar. Todas essas memórias se amontoavam dentro de mim, como se formassem uma pilha de recibos invisíveis. Não recibos de dinheiro, mas de amor. O peso maior, no entanto, não vinha dos gastos, das horas ou das noites mal dormidas. Vinha da sensação de que, mesmo tendo me dedicado tanto, eu havia sido descartado. Como se todo aquele investimento de vida fosse irrelevante diante de uma cerimônia onde minha presença poderia manchar a imagem de perfeição que eles queriam vender. Era isso o que doía. Não o convite negado, mas o reconhecimento negado. Naquela madrugada, percorri a casa com passos lentos, cada cômodo trazendo lembranças. No quarto, ainda repousava uma estante antiga, onde guardávamos os troféus e medalhas que ele ganhou nas competições da escola. No quintal, o velho balanço de madeira rangia ao vento, lembrando os tempos em que o empurrava alto, ouvindo gargalhadas que, para mim, eram o som da felicidade. E agora, ironicamente, o mesmo quintal testemunhava meu silêncio de exclusão. Essa viagem pelo passado não me destruiu. Pelo contrário, foi ela que fortaleceu minha decisão. Se havia carregado tanto peso ao longo de uma vida, não seria agora que me curvaria ao desprezo. O peso da memória se transformava em combustível. Cada sacrifício lembrado não me fazia sentir vítima, mas me lembrava da força que eu sempre tivera. Uma força que, agora, seria direcionada não mais para sustentar os sonhos dele, mas para proteger a dignidade que ainda me restava. Compreendi, então, que minha resposta não seria apenas ao presente da rejeição. Seria também ao passado que clamava por justiça, porque todos aqueles anos não poderiam ser apagados com uma frase. E se ele quis me excluir do casamento, eu mostraria em silêncio e estratégia o quanto minha ausência pesaria mais do que qualquer presença forçada. 2 dias depois daquela conversa que me arrancou do casamento do meu próprio filho, o telefone tocou pela primeira vez. O número era dele. O som estridente do aparelho encheu a sala silenciosa e eu, sentado na poltrona, apenas observei a tela acesa. Não atendi. Foi a primeira vez que me dei esse direito. O direito de não correr para ouvir uma voz que dias antes me havia rejeitado. O toque cessou e, junto dele, algo dentro de mim também cessou. Era como se eu tivesse quebrado um hábito de décadas. Até então, qualquer chamado dele era prioridade absoluta. Agora aquele silêncio imposto se tornava a minha resposta. Naquela noite, deitado na cama, voltei a pensar em tudo que havia construído e dado a ele. Não eram apenas bens materiais, mas a própria estrutura que sustentava sua vida adulta. Lembrei-me do financiamento da casa que hoje servia de palco para sua festa de casamento, das contas pagas em momentos de crise, das vezes em que emprestei meu nome e meu crédito para que ele não caísse em dívidas. Tudo isso permanecia vivo em papéis e registros, provas de uma história que ele agora tentava encobrir com a exclusão pública. Mas a memória não se apaga tão facilmente, e eu começava a perceber que ela poderia ser usada como arma. No dia seguinte, acordei com uma sensação diferente. O corpo ainda carregava o peso da mágoa, mas a mente já se movia em outra direção. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não era mais tempo de ficar apenas revirando lembranças. Era hora de transformar aquele silêncio em estratégia. Então, sentei-me à mesa da cozinha, peguei uma folha em branco e comecei a anotar. Não escrevi pensamentos ou desabafos, mas planos. Listei os documentos que ainda estavam em meu nome, os contratos que tinham minha assinatura, os investimentos que eu havia feito em nome dele. Cada item da lista
Era um lembrete de que minha ausência no casamento não seria um simples vazio na cadeira. Seria um impacto real, concreto, que eles sentiriam em poucos dias. Mais tarde, o telefone tocou novamente. Dessa vez, deixei tocar até o fim, sem sequer olhar a tela. O silêncio era uma arma poderosa, e eu a segurava com firmeza. A cada chamada ignorada, sentia que ganhava um pouco mais de controle sobre a situação. Eles esperavam que eu fosse o pai submisso, que aceitasse a exclusão em troca de um lugar periférico na vida deles. Mas eu não aceitaria mais. Naquela noite, enquanto o relógio marcava 10 horas, tomei a decisão definitiva. Não apenas estaria ausente no casamento, como também retiraria de cena tudo aquilo que sustentava o espetáculo. A festa poderia acontecer sem mim, mas o alicerce sobre o qual ela se erguia já não lhes pertencia. Era meu, e eu estava pronto para puxá-lo. Com a caneta ainda na mão, percebi que a virada já havia começado. Não era uma explosão de raiva, mas uma transformação silenciosa, calculada. O primeiro telefonema ignorado havia sido o ponto de partida. E dali em diante, cada ação seria uma resposta fria e definitiva. Depois do primeiro telefonema ignorado, sentei-me com calma na sala, papel e caneta na mão. Não havia espaço para explosões de raiva, apenas para a frieza de quem entende que chegou a hora de fazer balanços. E o balanço da minha vida com meu filho não era feito de abraços ou memórias felizes. Era feito de contratos, de empréstimos, de assinaturas que carregavam meu nome e sustentavam sua estabilidade. Abri a gaveta de ferro no canto do quarto, aquela que sempre guardei como se fosse um cofre improvisado. De dentro dela, retirei pastas antigas, recibos amarelados, cópias de transferências bancárias e contratos de financiamento. Cada papel trazia comigo uma história. A casa onde ele morava, levantada com o dinheiro que um dia saiu do meu suor, o carro comprado em meu nome quando ele ainda não tinha crédito, até mesmo um empréstimo que aceitei, anos atrás, para que ele pudesse manter as aparências depois de perder o emprego. Enquanto espalhava aqueles documentos sobre a mesa, percebi que toda a vida adulta dele estava entrelaçada à minha. Ele não construíra nada sem meu suporte. E, no entanto, agora me dizia que não era bem-vindo no casamento. Como se o alicerce pudesse ser ignorado só porque os tijolos já estavam erguidos. Com uma xícara de café fumegante ao lado, comecei a revisar cada detalhe. Liguei para o banco, em silêncio, confirmando dados. Revisei garantias, prazos e pagamentos. Descobri que ainda havia muito sob minha responsabilidade direta, coisas que eles haviam se acostumado a tomar como certas. Entendi, então, que minha ausência no casamento não seria apenas simbólica. Se retirasse o suporte silencioso que vinha mantendo por anos, a ausência ganharia peso real, concreto, capaz de desmoronar o cenário que eles tentavam encenar. Passei horas nesse processo, cortando cada vínculo com calma e método. Não se tratava de vingança impensada, mas de libertação. Já não faria sentido sustentar financeiramente uma vida que me excluía emocionalmente. Meu nome deixaria de ser o alicerce deles. O que estava em meu poder seria recolhido. Fechei a noite com os papéis organizados em pilhas, a mente mais leve do que em anos. Cada documento revisto era uma corrente a menos nos meus pés. Pela primeira vez, eu sentia que não era refém de minhas próprias concessões. O casamento aconteceria, sim, mas sem a sombra protetora do meu nome. E foi nesse silêncio calculado, nesses preparativos invisíveis, que a verdadeira virada começou a tomar corpo. Quando eles finalmente percebessem o que estava acontecendo, já não haveria volta. Minha ausência não seria apenas um assento vazio, seria a revelação de que, sem mim, a estrutura toda cambaleava. O dia do casamento chegou como uma data gravada no corpo, não pelo convite que nunca recebi, mas pelo peso da recusa que se fixou em mim como um carimbo. Desde cedo, a vizinhança se movimentava em direção ao salão escolhido, todos arrumados, comentando sobre a cerimônia que prometia ser grandiosa. As ruas cheiravam a flores frescas e gasolina dos carros alugados, uma mistura de festa e vaidade que pouco me dizia respeito. Enquanto isso, eu permanecia em casa, sentado à mesa, onde já havia revisado tantas vezes os documentos que guardava comigo,
aqueles que carregavam meu nome e que sustentavam silenciosamente cada passo da vida dele. Era curioso. O mesmo nome que lhes garantia estabilidade era o nome que não podia ocupar uma cadeira no momento mais importante de sua vida. Minha ausência não foi um acaso, nem resultado de mágoa impensada. Foi planejada. No fundo, eu sabia que seria no contraste entre o brilho dos lustres do salão e o vazio de um assento que a consciência deles começaria a pesar. Cada casamento é feito de símbolos: o véu, as alianças, o bolo, a música da entrada, mas também os olhares, as presenças e as ausências. E não havia ausência mais gritante do que a do pai. Enquanto eles celebravam diante de tantos olhos, a cadeira marcada para mim estava ali, encostada discretamente a uma mesa lateral. Alguns convidados notaram a falta, cochichando entre si. Outros preferiram acreditar que eu não aparecera por escolha própria, como se a narrativa do pai difícil fosse mais fácil de engolir do que a verdade. Mas quem tem memória, quem carrega lembranças de infância, sabe, um pai que sempre sustentou não se ausenta à toa. A ausência dói, porque revela. À medida que a cerimônia seguia, imagino como deve ter sido para ele. Vestir o terno comprado com parcelas que, de certa forma, ainda tinham meu rastro. Colocar a aliança paga com economias que um dia escoaram da minha conta. Sorrir para as fotos tiradas em frente à casa, cujo alicerce carregava minha assinatura. E em cada clique, a sombra do vazio crescia. Não importa quantos sorrisos se exibam diante das câmeras, uma cadeira vazia denuncia mais que um discurso inteiro. Enquanto isso, eu seguia no meu próprio ritual. Preparei um café forte, sentei-me na varanda e deixei que o tempo passasse devagar. Olhava para o quintal e lembrava das festas simples que já havíamos feito ali. Aniversários improvisados, churrascos com vizinhos, datas em que bastava uma mesa de madeira e algumas cadeiras para que a felicidade fosse verdadeira. Hoje, porém, não havia mesa posta nem convidados, apenas eu e o silêncio. Mas era um silêncio diferente daquele da rejeição. Era o silêncio da escolha. Durante a tarde soube pelos comentários que chegavam pelas redes sociais da vizinhança que a cerimônia havia sido bonita, mas que alguns cochichos sobre minha ausência haviam atravessado o salão. Um convidado perguntou em voz alta: "E o pai dele não veio?" O constrangimento se espalhou como vinho derramado sobre toalha branca. Não era preciso eu estar presente para causar impacto. O simples fato de não estar lá era suficiente para romper a narrativa de perfeição que eles tentavam sustentar. Enquanto a festa avançava, com música alta e brindes, meu telefone tocou pela primeira vez. O nome dele surgiu na tela, brilhando contra a penumbra da sala. Olhei para o visor, respirei fundo e deixei que chamasse até cair. Não era o momento de responder. Naquele instante, cada toque não atendido era um lembrete de que eu tinha aprendido a dizer não, finalmente. Imagino que, do lado de lá, a preocupação tenha começado a nascer. Talvez tenham tentado justificar para os outros que eu estava doente ou que não havia conseguido transporte. Mas cada mentira inventada para explicar minha ausência só servia para reforçar a verdade que os corroía. Eu não estava lá porque eles tinham me excluído primeiro. A cadeira vazia falava por mim, e sua voz era implacável. Quando a noite caiu e os fogos iluminaram o céu em homenagem aos noivos, eu assisti de longe, da janela de casa. Não havia mágoa naquele olhar, apenas a constatação de que o espetáculo que tentaram construir se sustentava em aparências frágeis. Eu não precisava estar no salão para ser parte da história. Bastava não estar. A ausência planejada era, na verdade, uma presença invertida, e essa presença pesaria mais do que qualquer discurso que eu pudesse ter feito se estivesse sentado àquela mesa. E assim terminou o dia do casamento. Para eles com fotos e danças, para mim com o silêncio escolhido e a certeza de que, dali em diante, não era mais o pai que se curvava, mas o homem que, pela primeira vez, erguia a própria dignidade acima de tudo. A cadeira vazia havia sido meu protesto, e sem que soubessem, também havia sido o início daquilo que viriam a chamar de desespero nos dias que se seguiriam. Na manhã seguinte, quando o sol ainda mal tinha se erguido e iluminava a sala com aquele tom pálido de inverno,
O telefone começou a vibrar na mesinha de canto. O som não era mais novidade. Afinal, depois do jantar fatídico, o silêncio que havia se seguido tinha se transformado em uma avalanche de tentativas de contato. No início, eram apenas ligações espaçadas, como quem liga para confirmar se o outro realmente estava falando sério. Um toque aqui, outro ali, e depois desistiam. Mas naquela manhã algo tinha mudado. As chamadas começaram tímidas, mas logo se tornaram uma sequência perturbadora, uma insistência que ultrapassava o limite do incômodo e caminhava direto para a urgência desesperada. Eu, sentado na poltrona, observava a tela do celular acender com os nomes que já não me causavam nenhum laço de afeto. Filha, genro, netos, todos, um a um, revezando-se em tentativas inúteis de atravessar o muro de silêncio que eu mesmo havia construído. Deixei o aparelho tocar. O som ecoava pela casa grande, quase vazia de vozes, mas cheia de lembranças. Era curioso perceber como, por anos, aquelas mesmas vozes que agora suplicavam atenção haviam tratado minhas palavras como ruído, algo a ser ignorado. Hoje, a ordem se invertia. Eles queriam ser ouvidos, e eu, pela primeira vez, recusava. O incômodo inicial se transformava em um espetáculo estranho de impotência. Eu podia imaginar as cenas do outro lado da linha. O genro andando de um lado para o outro, o rosto vermelho de nervoso, talvez xingando em meio ao desespero. Minha filha, chorando, tentando manter a calma. Os netos confusos, perguntando por que o avô não atendia. O telefone vibrava e vibrava, e eu observava cada chamada perdida se acumular como tijolos de uma parede. Não era apenas um número, era uma sentença. Primeiro 10 chamadas, depois 20, e antes do almoço já passavam de 50. Eu sabia que a cada nova tentativa frustrada, o desespero aumentava. A urgência deles não tinha nada a ver com carinho ou preocupação verdadeira. Tinha a ver com o que eu havia cortado, os privilégios, os pagamentos, a rede de segurança que sempre encontraram em mim. Sem minha assinatura, sem meu dinheiro, sem minha presença, eles eram apenas adultos comuns enfrentando problemas reais que nunca aprenderam a resolver sozinhos. E quanto mais eles tentavam, mais eu mergulhava em uma sensação estranha de calma. Cada chamada perdida era como uma vitória silenciosa, um lembrete de que eu ainda tinha poder, não o poder do grito, nem da imposição, mas o da ausência. Minha recusa em atender pesava mais do que qualquer discussão poderia pesar. Era a primeira vez que eles sentiam o gosto amargo de serem ignorados. E se a mim, durante anos, coube a solidão das palavras não ouvidas, agora era a vez deles experimentarem o eco vazio de um silêncio imposto. No entanto, havia também um certo peso em testemunhar esse processo. Não que eu tivesse pena, mas havia algo de simbólico em assistir aqueles que me diminuíram agora se curvando diante da necessidade. O incômodo se tornava desespero, e o desespero era visível até no jeito como o telefone parecia tremer mais forte a cada ligação. Às vezes chegava a imaginar que do outro lado, minha filha dizia ao marido: "Liga de novo, tenta mais uma vez, ele não pode simplesmente nos ignorar assim." E ele, talvez com raiva contida, obedecia. Quando finalmente parei para olhar a tela, havia tantas chamadas perdidas que mal conseguia contar. O número já não importava. Importava o padrão, a transformação do orgulho em súplica. Aqueles que riram alto no jantar, aqueles que acharam graça em me chamar de perdedor, agora corriam atrás de uma resposta. E eu sabia que ainda não era o momento de dar a eles o que tanto buscavam. Deixei o telefone sobre a mesa, sem desligar, sem silenciar. Queria que o som ecoasse pela casa como um lembrete constante do quanto as posições haviam mudado. Eu não precisava mais levantar a voz, não precisava mais me justificar, não precisava mais implorar para ser visto. Bastava permanecer em silêncio. E o silêncio agora falava mais alto do que qualquer grito. A cada toque ignorado, eu me sentia menos vítima e mais dono da situação. Eles ainda não sabiam, mas aquela era apenas a primeira etapa. O que vinha depois seria muito maior, porque chamadas perdidas, por mais desesperadas que fossem, não recuperam a confiança perdida, nem desatam os nós do desprezo plantado por anos.
Essas chamadas eram apenas o prelúdio de uma queda que eles mesmos haviam provocado. As chamadas perdidas não paravam, mas eu sabia que, por trás delas, não havia apenas a tentativa de falar comigo. O desespero já não era só pela ausência do pai no casamento ou pelo constrangimento da cadeira vazia. O que os movia agora era outra coisa, muito mais séria. A descoberta de que, sem meu nome, sem minha assinatura, sem meu aval, a vida deles não se sustentava por muito tempo. Não demorou para que começassem a esbarrar nos primeiros obstáculos concretos. O cartão que não passava, a fatura que voltava com cobranças que sempre estiveram escondidas sob a minha responsabilidade, a voz seca do gerente do banco avisando que certos limites não existiam mais. Cada negativa, cada bloqueio, cada recusa era uma revelação irrefutável de que durante anos caminharam por um chão que eu havia construído. Agora, sem ele, não havia onde apoiar os pés. Imagino o momento exato em que meu filho, confiante como sempre, tentou resolver as pendências da viagem usando os mesmos recursos de antes. A carteira aberta, o cartão deslizando na máquina, a segurança de quem sempre acreditou que dinheiro surgia ao simples gesto de passar um plástico colorido. Mas em vez do sinal verde e do sorriso automático da atendente, veio o aviso vermelho, o olhar constrangido e a frase que não admite argumentos: transação negada. Ali começou o verdadeiro colapso. Tentaram então usar meu nome como tantas outras vezes. Aquela assinatura que servia de garantia para contratos, aquela presença que funcionava como chave para portas fechadas. Só que agora a história havia mudado. Os sistemas já não reconheciam mais a mesma autorização, porque eu havia, dias antes, cortado todas as amarras que me ligavam às dívidas que eles assumiam em meu silêncio. Documentos cancelados, transferências suspensas, contas encerradas. O fio invisível que sustentava suas vidas havia sido cortado com calma e método. Foi nesse instante que a revelação tornou-se irreversível. Não era apenas o pai ausente que os envergonhava, mas a descoberta brutal de que, sem ele, não havia palco, não havia espetáculo, não havia máscara social capaz de se sustentar. Toda a imagem de estabilidade, de conquista, de progresso, não passava de um teatro custeado por alguém que eles, ironicamente, decidiram excluir. Eu não precisei estar presente para assistir ao desespero. Bastava imaginar a cena e o constrangimento que a acompanhava. Os olhares cruzados, a tentativa de disfarçar diante dos amigos, o orgulho desmoronando diante de funcionários que antes os tratavam com deferência. A cada tentativa falha de se apoiar no meu nome, o peso da verdade caía com força. Nunca foram autossuficientes, sempre dependeram de mim, do homem que, agora em silêncio, os observava ruírem sem mover um dedo. Essa foi a revelação mais cruel, porque não se desfaz. Não há como apagar da memória a experiência de se ver exposto, de perceber que todo o castelo erguido era sustentado por um alicerce que não lhes pertencia. Não havia justificativa que aliviasse a dor da constatação. Não era um erro momentâneo, não era um acaso, era a verdade nua. Sem mim, nada se mantinha. E foi nesse ponto que os telefonemas perderam o tom de arrogância e assumiram o tom de súplica. Já não eram convites para que eu reconsiderasse. Já não eram tentativas de explicar o que havia acontecido no jantar. Eram gritos mascarados de pedidos de ajuda, implorando para que eu voltasse a ser o alicerce que sustentava sua vida confortável. Mas eu não atendi. E cada chamada ignorada se transformava em um tijolo a mais no muro que eu erguia entre nós. A revelação foi irreversível. Não porque eu tivesse tomado uma decisão radical sem volta, mas porque eles, ao tentarem usar meu nome e encontrarem portas fechadas, entenderam algo que jamais poderiam esquecer. Todo o poder que acreditavam ter era, na verdade, reflexo do meu. E agora, sem esse reflexo, estavam expostos à própria sombra. No fundo, não precisei dizer nada. O silêncio foi minha sentença e a realidade, minha testemunha. Era o início do verdadeiro colapso, não do meu mundo, como sempre temeram que acontecesse comigo, mas do deles. O telefone da casa, que já não tocava com frequência havia anos, começou a tocar de madrugada como se fosse um alarme.
Primeiro uma vez, depois outra, depois mais 3 vezes em sequência. A cada toque, o nome do genro aparecia na tela, seguido em seguida pelo da filha, e depois de novo pelo dele, como se estivessem alternando na esperança de me arrancar uma resposta. A rua estava mergulhada num silêncio espesso, quebrado apenas por aquele som insistente que em outros tempos me faria correr para atender, preocupado com qualquer emergência. Mas naquela noite eu já sabia. Não havia emergência, apenas desespero. Desespero deles. E isso para mim era a maior resposta que eu poderia dar. 75 vezes o telefone tocou. 75 vezes a tela iluminou a sala, como se quisesse lembrar que eu ainda estava vivo, que ainda podia escolher. E minha escolha foi não mover um músculo. Apenas fiquei sentado na cadeira de madeira, a mesma em que tantas vezes adormeci depois do jantar, com os olhos fixos no aparelho, assistindo à dança inútil daqueles nomes na tela. Cada chamada não atendida era um pedaço da humilhação deles retornando como eco. Cada vez que eu não ergui o fone, era como se dissesse, em silêncio: agora, vocês sabem o que é ser ignorados. A certa altura, as chamadas começaram a vir em grupos 3, 4, 5 de uma vez, com intervalos de segundos. Eu quase podia ouvir, mesmo sem atender, o desespero do genro, a voz exaltada tentando me convencer, tentando me manipular, tentando recuperar o controle que sempre acreditou ter. Eu quase podia sentir a ansiedade da minha filha, que provavelmente chorava não de arrependimento, mas de medo das consequências, porque o conforto ao qual se acostumou estava escapando pelos dedos. Mas eu não cedi. Permaneci imóvel, ouvindo apenas o tic-tac do relógio da parede, que soava como um compasso de vitória. Em algum momento, enquanto o telefone vibrava pela 50ª vez, pensei em tudo o que eles tinham me dito nos últimos meses. Lembrei do riso debochado na mesa de jantar, da frase venenosa jogada como quem joga um osso para um cão. Lugar de velho é em casa, vendo TV. Lembrei das expressões de desprezo, do jeito como me olhavam como peso morto. E percebi que naquela madrugada não havia nada que eles pudessem dizer para mudar isso. Porque o que eu precisava não era das palavras deles, era do silêncio. O silêncio que, ironicamente, era mais alto do que qualquer grito. Quando o telefone finalmente parou de tocar, a casa mergulhou em uma paz tão profunda que parecia até que o ar tinha ficado mais leve. Olhei em volta e percebi que aquele espaço, por tanto tempo habitado por vozes que me diminuíam, agora estava apenas comigo. E eu não me senti sozinho. Eu me senti inteiro. O recado que eu deixara não estava em palavras ditas, mas no fato de que não havia nada para dizer. Eles sabiam. Eles entenderam. E mais do que qualquer discurso inflamado ou qualquer briga, esse silêncio os castigava de uma maneira que nada mais poderia fazer. Amanheceu e a luz entrou pela janela da sala, iluminando o telefone agora quieto. Fui até ele, toquei o aparelho como quem toca um troféu conquistado. 75 chamadas perdidas. 75 provas de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Não precisei dizer não em voz alta, não precisei levantar o tom, não precisei explicar. Minha ausência de resposta foi o grito mais alto da minha vida. E então, pela primeira vez eu me permiti sorrir sozinho, sem ninguém para questionar, sem ninguém para roubar o significado daquele sorriso. Eles estavam em algum lugar, talvez no aeroporto, talvez diante de um guichê bloqueado, talvez diante de cartões recusados. Eu não sabia. Eu não precisava saber. O recado já estava dado. E ele não tinha sido escrito em papel, nem falado ao telefone. Ele estava gravado no silêncio que eu escolhi. Porque às vezes, para se fazer ouvir, basta não dizer nada. Quando finalmente a poeira baixou e o eco das risadas que eles deram à minha custa se dissolveu no vazio, percebi que não havia mais volta. Aquele jantar, aquelas palavras cuspidas com desprezo, cada silêncio que me empurrava para fora da própria família, tudo tinha construído uma parede intransponível entre mim e eles. Mas em vez de sentir derrota, encontrei ali a semente de uma liberdade que eu mesmo não sabia que estava pronto para colher. Os dias seguintes foram como atravessar um campo minado de lembranças. Cada ligação perdida deles
aparecendo no meu celular como um grito de socorro atrasado. Cada mensagem ignorada sendo mais uma prova de que, no fundo, eles só me viam como um recurso, nunca como um pai, muito menos como um homem digno de respeito. Quando a ruína finalmente os alcançou, não fui eu quem os derrubou. Foram os próprios excessos, a própria arrogância, a confiança cega de que podiam rir da mão que sempre lhes alimentou. Eu apenas tirei a proteção. Apenas deixei que a vida, nua e crua, mostrasse a eles o peso de cada decisão. E foi nesse silêncio, nesse espaço que antes era preenchido por pedidos, cobranças e falsas gentilezas, que encontrei um novo rumo. Comecei a caminhar por lugares que não visitava havia anos. Voltei à praça onde costumava jogar conversa fora com velhos amigos e descobri que alguns ainda estavam lá, firmes, rindo das pequenas coisas da vida. Retomei o hábito de ler jornais em papel, de cozinhar minha própria comida sem ter que pensar se alguém iria criticar o tempero. Até mesmo a minha casa, antes pesada de vozes alheias, se transformou em um espaço de paz, não de vazio, mas de presença, a minha. Percebi que a ruína deles foi, na verdade, a reconstrução da minha vida. Enquanto eles tentavam entender como pagar contas, eu reencontrava a leveza, de não ter mais que sustentar o peso do ingratidão. A lição que ficou gravada é simples e brutal ao mesmo tempo. Quem não sabe valorizar, perde. Não importa se é sangue do mesmo sangue, não importa se é filho ou filha, genro ou neto. Respeito não é automático, não é herança, não é obrigação, é escolha. E quando escolheram rir de mim, escolheram também abrir mão de tudo o que eu lhes oferecia. Se algum dia entenderem isso, talvez aprendam que não é a riqueza que sustenta uma família, mas a dignidade que cada um é capaz de oferecer ao outro. E eu, depois da ruína deles, sigo em frente com a minha lição marcada na pele e na alma. Não sou peso morto em ninguém. Sou um homem que, mesmo no silêncio, sempre soube o valor que carrego e que agora carrego apenas para mim.